Fala Instagram! Hoje tô de manga curta. Tá todo mundo me escutando aí? Iniciou ao vivo. Verô Barros, valeu Verô, número um, Verô, obrigado pela presença. Vamos aí, pessoal, hoje tô esperando sempre que vai começar no horário. Obrigado, filho. Uma aguinha que eu passei hoje, acabou uma aula agora, 10 para as 8, foi uma correria, tomar um banho para estar aqui com vocês, dá licença. E aí eu mudei hoje de posição aqui no estúdio. Vocês estão vendo que eu não estou sem o meu backdrop, porque aqui está mais fresco, está um calor aqui em Natal muito grande. Marlon, fala aí Marlon, querido. Tava lá em Portugal, aí você está sempre lá, né, grande guerreiro. Viu, gente? O que eu ia dizer? Tá um calor violento nessa cidade de Natal. Hoje estou aqui, ó, saí dali suando. Vim pra cá, o ar-condicionado vai rolar, mas mesmo assim, um calor, porque às vezes o ar não dá vazão. A gente vai dar início hoje, especialmente mais cedo. Eu tenho uma convidada muito especial. A última vez que eu tive com ela foi ao vivo. Na verdade, também não deixa de ser ao vivo, mas eu estava do lado dela, nós dividimos a tela. Hoje eu vou dividir a tela com ela, que eu não vi ela aqui ainda. Você tá aí, Flávia? Vou dividir a tela com ela, mas ela está lá em Lisboa. Significa que ela está 3 horas a mais. Isso significa que agora lá, exatamente 11h15 da noite. 23 horas e 15 minutos, são 3 horas a mais aqui com as 8h15, por isso que eu estou fazendo mais cedo. Pessoal que não conseguir assistir, né, porque hoje vai ser muito legal, vai assistir lá ou aqui nas próximas 24 horas ou no nosso Instagram, tá? Eu quero, antes de mais nada, vou falar os recados, que eu vou falar depois no final também. A gente está começando a semana que vem, a semana do Ido Treinamento. Fala, Vitinho, meu amor, vocês, por favor, entra no link, ó, hidrotreinamento.com.br/semana. Vai colocando as cidades que vocês estão e vai dando o coraçãozinho, que eu adoro esses coraçãozinhos subindo aqui, gente. Vai, por favor, faz isso para o professor. Eu tenho recebendo aí ultimamente ótimos elogios, né? O pessoal fala, e eu gosto também quando não gosta. Fala aí, João Pessoa já está na área, Priscila, né? Isso? Natal, Rio de Janeiro, Centro Aquático, é de onde? E aí hoje eu vou falar, eu vou conseguir anotar, porque a Flavinha vai falar, sabe o que, gente? Sabe o que ela vai falar hoje? Ela vai falar como planejar uma aula específica para o idoso. Isso é uma tese de doutorado que ela fez, né? Ela tem um programa que ela vai falar de novo do PICO, chamando o programa. E esse programa, ele tem um objetivo maior, que é trabalhar com essa população, principalmente os patológicos articulares, né? E ela vai falar, ela já está ali, ó, falou um oi aí que ela já chegou, já te chama aí, Flávia. E aí, gente, ela vai dar, eu estou chamando ela de volta porque ela foi um estouro, a galera se amarrou, os brasileiros ficaram enlouquecidos. Ela é brasileira, mas ela mora lá há muitos anos, e quem está assistindo ela, quem está entrando para assistir ela aí, né, seja bem-vindo. Coloca aqui se é Lisboa, Porto, porque ela também tem um nome muito forte lá na área aquática, lá na Europa. Ela frequenta muito a Bélgica, né? Que ela tem uma consultoria em algumas academias. Então você pode perceber que, mais uma vez eu repito, quando você estuda e se dedica, você tem respostas. Porque não adianta você querer ser uma pessoa famosa só com prática, tem que ter fundamentação científica, gente. E é isso que a gente vai em busca, toda hora estou correndo. Vou para a Europa direto, é investimento, muitas vezes eu pago minha passagem, toda hora que eles me pagam, não. Então presta atenção, semana que vem, semana do treinamento, são 3 encontros. Entra nesse site e faz a sua inscrição, porque vai ser só uns inscritos. A gente estava falando isso e estou lá, eu gravei um vídeo hoje que vai subir lá para o site, escuta o que eu estou falando lá. Quem gosta do hidroginástica, vem conhecer o hidrotreinamento.
que também é uma variação, a gente só organizou melhor e está entregando mais a atividade física, está entregando mais o resultado físico para o aluno, não somente psicológico, porque no ginástica, na minha opinião, muitas delas, não vamos generalizar porque diz o nome, o pessoal vai lá para conversar. Foi que hoje uma professora veio aqui, na verdade uma dona de uma academia, ela falou assim, olha, Nino, reduziu muito, meu foco agora é natação infantil, que está um boom gigantesco, é um nicho muito legal. E ela falou assim, a Hidro agora só tem uma turma. E olha, já cansei, aquela turma que vai lá mesmo para conversar, fica lá batendo papo, eu não quero me estressar mais com ela. Quer dizer, ela já sentiu que o foco dela não era esse, mas eu não. Falei para ela, aqui não, violão, como falava minha mãe. Aqui na nossa escola é foco treino. Então as turmas de Hidro são tanto quanto frequentadas quanto as turmas de natação. A gente costuma ter o mesmo número, agora aumentou ainda porque eu fechei um plano muito legal, um convênio, e hoje de manhã eu estou postando na minha bio, lá no meu history, hoje eu tinha 16 na água, só acima de 60. Eu tinha duas com 50 e poucos, que estão patológicas destruídas, artrose, alguma com osteoporose na cidade, que tiveram uma má orientação física no ano passado. Então eu vou chamar a Flávia. Então fica esperto, de novo, hidrotreinamento.com.br/semana. Escreve aqui pra mim, quem tá aí, a Deise acho que ela não ficou brava comigo não. Eu vou testar, eu troquei de celular, tô usando outro celular, vamos fazer um teste agora. Tô chamando a Flávia aqui, vamos ver se ela vem. Flávia. Aqui, ó, vou chamar ela, ela vai... Isso, gente. Vamos entrar. Tem pouca gente ainda. O pessoal está acostumado com as minhas lives às 21. Oi. Aí, ó. Oi, oi. Olha aí. Eu tava já escutou o que eu falei, já te introduzi aqui, né? Olha como é que eu tô. Tá muito frio aí? Tá um frio do cacete. Tá aqui 8, 9 graus. Eu tô aqui com aquecimento ligado em casa. Aqui eu tô com um ventilador, ar-condicionado, tá demais de calor aqui, viu? Deixa eu te falar. A gente está com a semana que vem com um lançamento, tá? Já te falei, né? Eu vou te apresentar um pouco, depois você dá uma... Tem gente que não te conhece ainda, que está aqui. E essa live ela tá subindo para o nosso YouTube. Depois eu vou mandar o link para você disparar para os seus correligionários aí, para os seus conterrâneos, né? Eu espero que a gente possa estar atuando aí junto no futuro. Mas olha só. Pessoal, a Flávia, ela tem uma trajetória muito legal, né? De batalha, de guerra, de lutadora, de mulher mesmo, que tem fibra. E ela conquistou o espaço dela através de muita luta. Nada caiu no colo dela, não. Ela vai dar uma introdução rápida e resumida e já vai entrar direto no assunto que é planejar aulas específicas para idosos. E olha só, objetivos, componentes e estrutura da aula. Fala, Flavinha, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Olá, Brasil. Olá, Portugal. Olá, todo mundo que estiver ouvindo. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite, Nino. O Nino também é um cara que vocês devem seguir, porque é um exemplo de uma pessoa lutadora, batalhadora, que não brinca em serviço. Eu escolhi esse tema, eu não sei se... Nino, preciso falar de currículo, essas coisas? Não, né? Não, Preciso me apresentar? Não. Doutora Flávia, fala isso. Fala um pouquinho da sua tese que você vai falar e boa. Tá bem, pronto. Então, eu sou professora aqui na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, e trabalho com hidroginástica há quase 30 anos também. E tenho desenvolvido, tive ligada ao treino, mas depois rumei mais para o exercício e saúde, e toda a minha investigação é nessa área, e também todo o meu trabalho é pedagógico. E a base aqui do trabalho que eu quero sempre apresentar para vocês é um conceito que o Nino usa muito e que eu chamo de o saber usar a água. E saber usar a água tem a ver com aproveitar as propriedades hidrostáticas e hidrodinâmicas da água em favor do treino, né? Em nosso benefício. Ou seja, não adianta estar na água só tomando banhoca, tem que saber usar a água para ela dar o estímulo que a gente quer. E aí, então, tomando por base que eu vou muito para o Brasil todos os anos, e eu vou ver aulas também, e ouvindo a minha mãe, que tem 82 anos e que se queixa muito
das aulas ainda em São Paulo, por exemplo, nos lugares que ela vai, que ela tem dificuldade em achar aulas que treinem a sério, que as pessoas acham que idoso é só a idade, mais linda a idade, ela fala de linda não tem nada, a gente segundo a minha mãe, a gente começa a envelhecer e ter problemas, isso de lindo não tem nada, e que precisa de um treino a sério. E a maioria das pessoas confundem as aulas de idoso com uma aula que é fazer dancinha e trabalhar em baixa intensidade. E não é assim que as recomendações internacionais propõem para se trabalhar com o processo de envelhecimento. Nino, posso continuar? Pode, só vou dizer uma coisa. Galera, bota o nome da cidade, bota os nomes das cidades aqui, depois eu vou falar para a Flávia quantas cidades assistiram ela. Porque a última vez tinha 28 cidades aqui, Flávia. Uau, Eu quero bater esse recorde aí. Esse celular não é meu, as letras estão muito pequenas, vou ter que pôr o óculos. Mas daí, continua. Só era isso que eu queria dizer. Dizer que aqui no Brasil tem o pessoal costuma chamar de melhor idade, de melhor não tem nada, né? Isso a minha própria mãe, meus familiares mais idosos que dizem que de melhor não tem nada, que a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, eu queria começar com um conceito que é muito importante. Há uma tendência a gente não pensar no envelhecimento porque a gente acha que não está envelhecendo. E envelhecimento é um processo unidirecional, biológico. Agora, a velocidade com que a gente perde essas capacidades, né, que essa degeneração, essa perda de funcionalidade geral do nosso corpo, vai depender do nosso estilo de vida, né? E hoje em dia até se fala que o envelhecimento a sério é depois dos 72 anos. Até os 72 anos tem muito mais a ver com o estilo de vida do que qualquer outra coisa. Daí, a gente tem que, quando planeia uma aula de hidro, tem que pensar primeiro quais são as alterações principais do envelhecimento. A gente não pode só estar na água fazendo movimento ou criando séries de treino sem saber para quê. Então, eu proponho para vocês, se acharem interessante, fazerem aqui um jogo mental, né? E pensar um pouco quais são as principais alterações do envelhecimento que vocês identificam. Pensaram um pouquinho? Eu não vou responder nada, só vou pensar. Tá me Bom. escutando bem, Flávia? Tá me escutando? Tô. Ok. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, que embora está muito na moda falar em treino funcional, mas a gente tem que pensar funcional para quê? Um atleta que faz um gesto técnico, a gente treina a funcionalidade daquele gesto técnico. Então, aqui quando a gente fala em capacidade funcional, a gente está falando na capacidade de realizar as atividades do dia a dia para manutenção de uma vida independente. Ok? Dá para ouvir, Nino? Tá? Bom. Isso é muito importante, ter esse conceito muito claro. A partir daí, pensar o que é necessário para manter essa funcionalidade. Cuidado, pessoal. É um erro achar que é só treino de força ou treino funcional, né? A principal funcionalidade vem do ato de caminhar, da independência, que depende da resistência aeróbia, resistência cardiorrespiratória. Por isso, não podemos esquecer no treino de idoso também a parte da aptidão aeróbia. Tem que fazer treino de resistência cardiorrespiratória. E o fazer treino não significa estar lá, é trabalhar numa intensidade mínima de 45%, 40% mínima, né, naquele intervalo de treino cardiorrespiratório, até os 80%, 85% daquela pessoa, né, para ter efeito de treino. Primeira área. Segunda, muito importante, a perda de força com o envelhecimento é muito rápida. Vocês sabem que o nosso pico de força é mais ou menos aos 40 anos. A partir daí, dependendo do nosso estilo de vida, é sempre a perder. E o Nino, com o hidrotreinamento, tem proposta muito boa a nível do treino de força. Mas quando a gente fala em treino de força, a principal componente da força que interessa é a força resistente. E depois a potência, que já é um outro nível. Por quê? Em termos de força resistente, é a capacidade de sustentar um movimento ou um peso por mais tempo. Não é? O indivíduo tem que ter força nos membros inferiores, tem que ter força no quadríceps, tem que fazer trabalho excêntrico, por exemplo, para descer uma escada, né? Tem que conseguir levantar
da privada, é privada que fala no Brasil, né? Quando vai no banheiro. Aqui é sanita. E tem que levantar da sanita, tem que levantar do sofá, tem que ter força, tem que ter capacidade de ativação neuromuscular muito rápida, né? Para proteger de uma queda. Portanto, também entramos, além da perda de força, que também já existe uma patologia que vocês podem procurar, por exemplo, existe o censo, o European Census, não, Consenso Europeu sobre a Sarcopenia, de estudo da sarcopenia, vocês podem procurar. Sarcopenia é uma doença que caracteriza pela perda geral de massa muscular e de força geral do indivíduo idoso. Isso é muito importante. Então, entre os nossos objetivos, além da resistência cardiorrespiratória, da força geral para a funcionalidade, temos que pensar também na prevenção da sarcopenia. Outra coisa, o treino da marcha é muito importante, o treino da caminhada. Portanto, padrões de caminhada na água é muito importante treinar. Aí, pensamos também na prevenção de queda, daquilo que depende do exercício, porque tem muita coisa que não depende, né? Tem coisas que tem a ver com a visão, com medicamento, com outras coisas. Mas o que depende de nós, treino de força de membros inferiores, treino de potência, treino de equilíbrio. Vocês têm que fazer trabalho de equilíbrio, por exemplo, combinando deslocamento rápido com uma paragem e obrigar a ficar um tempo no lugar, controlando o corpo contra o movimento da água. Portanto, brincar com trabalhos estáticos e dinâmicos e com unipodal, ou seja, um apoio ou não, treinar muito o equilíbrio. Aí, a parte cognitiva, não é? Quanto mais trabalhada a cabecinha, essa mente, mais a gente consegue prevenir o Alzheimer e outro tipo de envelhecimento. Portanto, temos que trabalhar a memória. Olha aí, quem gosta de coreografia, não pensem que ela não é importante. A coreografia simples, por exemplo, 4 movimentos juntos, é super importante para trabalhar a memória, a coordenação, a agilidade, a capacidade de atenção e observação. Ou seja, devem ter uma partezinha da vossa aula com coreografia, outra parte não coreografada, que é treino específico das outras componentes da aptidão física, né, Nino? Depois, a gente também não pode esquecer que com o idoso tem uma série de doenças reumáticas que vão se instalar, e aí sim, a osteoartrose e a osteoporose são as duas mais comuns, além da dor lombar, e por acaso meu doutoramento foi no âmbito da osteoartrose, mas foi com adultos obesos, não foi com envelhecimento. Mas a osteoartrose também, um dos fatores de risco é envelhecimento, e tem a ver com o desgaste da cartilagem, da perda de funcionalidade da cartilagem. Por isso, o trabalho de mobilidade articular no vosso aquecimento, né? Trabalhar em grandes amplitudes, alongamento dinâmico, né? É super importante. Mas, também temos que pensar a nível de osteoporose. Essa aula, ou seja, tudo isso que eu tenho que falar, gente, tem que estar dentro da vossa aula. Portanto, a vossa aula vocês têm que planear para pôr partes que trabalham todas essas componentes. Algumas podem ser combinadas, né? Mas é importante pensar em tudo isso. Aí, densidade mineral óssea, outra vez já falei, vocês têm que pensar como é que é a melhor forma de dar estímulo biomecânico, não é? Em termos de carga mecânica, em termos de forças de reação do solo, para estimular a melhoria da densidade mineral óssea nos membros inferiores, vamos dizer assim, até a zona lombar, L5, mais ou menos, L4, L3. Para cima, os ossos têm melhor resposta ao treino de força resistente. Significa que também tem que pensar na osteoporose e tem que trabalhar com impacto, com algumas coisas mais saltadas, com menos água ou mais saltadas. Os saltos, os pliométricos são importantes, o apoio inteiro no pé é super importante. Pessoal, estou falando muito. Bom, estou tentando aqui não perder a lógica do raciocínio. Portanto, treino de força também para osteoporose e trabalho de saltos pliométricos, diferentes tipos de salto para apanhar diferentes alinhamentos, vamos dizer assim, em termos biomecânicos, né, das forças, para estimular a densidade mineral óssea. Aí, a gente também não pode esquecer que trabalhar postura, controle postural, prevenção do quê? Daquela progressão, da flexão, da postura em flexão,
que é característica do processo de envelhecimento. Nossa tendência, o que que é? Começar a encurtar, fazer uma postura anteriorizada, uma flexão, não é? Então, fico com um excesso de alongamento na cadeia posterior e começa a ficar com uma parte muito encurtada na parte anterior. Portanto, eu tenho que fazer treino de força para a cadeia posterior, até numa proporção maior, 3:2, 3:1, mas também tem que fazer treino de força da anterior. E, vantagem da água, se eu fizer trabalho em amplitude e aplicar força nos dois sentidos, trabalhar agonista e antagonista, não é? Então eu consigo encontrar um equilíbrio muscular, mas aí eu quero mais trabalho de posterior. Então, se calhar, eu posso para frente, de vez em quando, cortar a água, ir para trás, acentuar a força. Portanto, controle postural também devem trabalhar com treino de estabilizadores, brincar contra a resistência da água, por ação e reação, criar desequilíbrio para obrigar o indivíduo a equilibrar, trabalhos unipodais também, né? Há uma outra questão que está todo mundo esquecendo, que a Organização Mundial de Saúde publicou como a doença mais incapacitante do mundo nesse momento. Você sabe qual é, Nino? Não. Depressão. E a depressão? Alguma coisa parecida com psicológico, mas cara, e você me falou outro dia com relação ao medo, né? A questão do medo que está sendo muito influenciando nas doenças, não é isso? É. E a depressão, sintomas depressivos, gente, são muito associados ao envelhecimento, à solidão. De repente você trabalha, vocês pensarem bem, a pessoa estuda mais ou menos 25 anos da vida, trabalha uns 25, 30 anos. Só que a média de vida aumentou e o cara, se não fizer nada, vai ficar 20 anos parado. E a gente não foi feito para estar parado. Se a gente não dá utilidade para esses anos da nossa vida, começa a se instalar sintomas depressivos. Então, como é que a gente trabalha isso na nossa aula, pessoal? O que vocês acham? Escolha da música. Oi. Estou interrompendo, né? Não querendo, mas assim, ó, eu quero falar para o pessoal aí, para fazer as perguntas aqui, a colocação. A Pri, eu acho que é Pri, ela falou uma coisa legal aqui com relação a... Olha, Priscila Castro, depressão mata mais que doença cardiovascular. Mas eu quero só falar uma coisa aqui, que você frisou, eu quero só para o pessoal aqui entender. Eu acho que grande parte entende muitas vezes, e você falou que foi muito legal quando você fala o que precisa fazer real. Mobilidade, exercício de força. E eu tenho percebido que o pessoal da água, eles sabem que tem que ser, mas eles não sabem como treinar força na água. Você sabe disso? Eles acham que treinar força na água, eu não sei, cara. A gente vê os exercícios do pessoal trabalhando. Então, assim, a gente vai dar eu vou dar algumas sugestões, quero que você fale da sua opinião. Mas, assim, você falou a tendência do ser humano, que eu sempre falo nos cursos, e nós repetimos alguma, é anteriorizar muito o movimento. Então, quando fizer o exercício, quando sugerir para o aluno, é uma dica aqui, é pedir para o aluno sempre abrir forte, porque fechar ele vai. Né? No momento ele fica, você fala para ele fazer uma abdução, é uma abdução horizontal, se você manda ele fazer forte, ele só fecha, ele faz muita força para fechar os braços, ou para aduzir os ombros. E o que a gente tem que sugerir? Para ele abrir mais, não é isso? É isso que a gente estava querendo dizer. Tá? E outra coisa, fala um pouco quais os exercícios que você usa para trabalhar a força. Você já falou os métodos, mas, por exemplo, pliometria, tem gente que pode ser que não saiba como usar isso, porque ainda não comprou o curso Hidrotreinamento Online 2.0. Está tudo lá. Os exercícios de mobilidade, você pode falar do quadril, que eu tenho visto hoje, eu tive uma senhora aqui, que ela está com inflamação na inserção do glúteo mínimo no médio. E são músculos que são do equilíbrio, né? E a gente fica em pé, ela sente. E aí eu faço uma brincadeira de rebolar, que é excelente para mobilidade. E as pessoas falam, não, agora ele vai requebrar, né? O requebrar, fala o que vocês quiserem, mas aquele que você mede, ótimo para mobilidade do quadril. E fala para mim aí, então. E os exercícios de força para essa população que está disputando, está adorando, viu? Pode falar à vontade, nós temos ainda aqui uns 25 minutos, tá bom? E a galera, bota a cidade aí, bota a cidade que vocês estão, que eu estou aqui procurando, não estou vendo. Ok, pessoal. Deixa eu fazer assim, Nino. Eu já vou dar exemplos de exercício para cada, deixa eu fechar, só me faltam mais 2 itens.
tá? O outro item que eu estava falando era sintoma depressivo. E a depressão tem que ser trabalhada na aula, mas é óbvio que existem equipas, tem que ter equipas multidisciplinares. Mas na nossa aula, como é que a gente trabalha? Com reforço positivo, com olhar, com troca de olhares, não é? Com uma atenção individualizada, com uma conexão com o aluno, não é chegar só ali em cima e ficar fazendo movimento sem conectar com o aluno. É sempre se preocupar com um bom feedback, mesmo que a pessoa não faça o melhor que vocês querem, é tentar trabalhar essa autoestima, essa capacidade de concretização e promover a parte social. E também usar músicas adequadas para as pessoas. Lembrem-se que as músicas não é o que o professor gosta. A música é escolhida para a população que vocês estão trabalhando. Vocês têm que ter cuidado, porque até eu já me incomodo às vezes com algumas músicas em excesso, né? Vocês têm que encontrar um equilíbrio. Querem pôr um frevo ou não sei o que, põe de vez em quando, mas encontra um equilíbrio entre as coisas. Vocês não podem pôr só um estilo de música o tempo todo, que vocês não vão atender ao gosto de todos. Cuidado, quando põe música tem que saber usar, senão é melhor não usar, né? Agora, e depois, a componente social que eu vi aí algum pessoal comentando, cuidado, gente, não confunde ter uma componente social de trabalho com deixar o pessoal falar o tempo inteiro e ficar fazendo roda. Não é isso. A componente social é de vez em quando, num trabalho de equilíbrio, vocês podem pôr um trabalho aos pares, por exemplo, na parte final. Vocês podem pôr a corrida, ao invés de ser em círculo, que isso não leva a nada e cria perda de postura, podem pôr correr de um lado para o outro, e quando as pessoas cruzam o olhar, é uma componente social. Vocês podem pôr também, no aquecimento da vossa aula, alguma coisa que seja o sinal das pessoas trocarem de par e falarem alguma coisa. É importante dar um espaço para conversarem, mas também é importante dar um espaço, falar, agora já conversaram nesse exercício, a partir de agora é foco no treino. E não se conversa mais. Há momento para conversa e há momento para outro tipo de treino. E há um último aspecto, antes de eu falar daquilo que o Nino pediu, de exercícios da força, que é a sexualidade. Também deve ser trabalhada. Mas cuidado para não ficar vulgar. Tudo que menos é mais, né? Igual maquiagem, ou seja, tem que trabalhar também o requebrado que vocês falam, a parte da autoestima, sexualidade, músicas bonitas, músicas que puxam para despertar a vida nas pessoas, mas cuidado para não ficar vulgar, para não ficar requebrando ali o tempo todo ali na frente, né? São pequenos toquezinhos que fazem a diferença. Por exemplo, eu posso trabalhar, por exemplo, aqui na Europa, a gente está muito habituado, vocês também devem ter aí, por exemplo, o flamenco, a sevilhana, a dança espanhola, é ótima para trabalhar postura e autoestima, sexualidade. Eu posso terminar a minha aula um dia com um alongamento com uma música nesse estilo. E alongo, mas posso fazer transições de movimento. Os homens gostam de fazer o flamenco também? Os homens gostam porque eu faço a postura de homem. O homem faz com a mão fechada, a macho. Não há tem que deixar muito claro como os homens fazem e como as mulheres fazem, né? Essa mãozinha que eu fiz é de mulher, né? São das senhoras. Que atenção, que também é muito bom para trabalhar as osteoartroses dentro d'água, pessoal. Usar a água para trabalhar toda a mobilidade articular, porque não é só joelho e quadril, né? Tem que pensar em ombro, em coluna, mãos, falanges, falangetas e tudo. Força, certo? Primeiro, para treinar a força... Deixa eu falar uma coisa, uma pausa aqui para falar dessa galera que está falando, são os comentários aqui, só para você entender, olha lá. Promovendo autonomia, competência e relacionamento positivo. Adivinha quem falou isso? Nosso amigo Diogo, beijo grande. Aí, Dioguinho! Os alunos querem usar os materiais porque acham que sem o material a aula fica fraca. Mas o idoso não consegue realizar corretamente o movimento e a maioria não tem força. O idoso ele tem que aprender que quem sabe é o professor. E vocês têm que parar de deixar o idoso achar alguma coisa. Quem estudou 4 anos, quem está fazendo o curso, quem está escutando eu e Flávia aqui, são vocês que estão investindo na carreira de vocês.
Então, vocês têm que fazer um favor para a gente. Sejam soberanos. O idoso vai usar o equipamento quando ele aprender a usar o corpo. A Flávia foi clara aqui, viu? Eu sou assim, eu tenho que ser claro. Eu sou direto, você sabe como é que eu sou. Então, eu tenho que chegar para o idoso e falar assim, ó, não vai usar o equipamento hoje enquanto você não aprender a usar o seu corpo. Ela falou isso aqui no começo. Vamos lá. Hora de conversar, é hora de conversar, é hora de treinar, treinar. Beleza, Cássio? A Priscila. Minha primeira aula experimental sempre faço sem som. A partir das próximas, eu pergunto qual o estilo de música. Uma ótima estratégia. Beleza. O social vai existir, mas limitado também. É isso aí, Cássio. Professora Cláudia, infelizmente não posso usar música, porque o condomínio não deixa. Pô, esse condomínio aí, também a hora que é 5 horas da manhã, a partir das 8 pode fazer barulho, pelo amor de Deus, vamos começar a se impor aí. Mas eu consigo garantir uma aula bem positiva. Beleza, prof, vamos lá, mais alguém? Aqui, ó. Boa noite, mestre Nino, mestre professora e professora Elmar. Boa noite. Há algum exercício específico para bursite no quadril, pois entrou uma aluna com essa patologia. Espera aí um pouquinho, antes de você falar. Bursite, está inflamado? É remédio, fica em casa, né? Não vem fazer exercício com a bursite. Nino, espera aí. Isso é uma coisa, pessoal, cada macaco no seu galho. Se eu tenho aluno com bursite, eu mando para o fisioterapeuta. Não sou eu que vou tratar a bursite. Né? A gente pode até mandar repousar, mas a gente tem que saber, vocês têm que perceber que nós não somos fisioterapeutas. A gente trabalha com a pessoa num todo, num nível de prevenção, e obviamente podemos ali ajudar qualquer coisinha. Mas cada macaco no seu galho. Né? Inflamação, repouso, médico, medicamento que não somos nós que recomendamos. Né? Quer dizer, vai procurar o profissional. E... Acabou a dor, vem pra gente, aí sim. Claro. Aí é uma coisa muito importante. Nino, lembrar de novo o que eu falei da outra vez. Pessoal, sem perder ali o rumo do que estavam falando, que idoso não tem força e o equipamento, comece pela primeira coisa. Qualquer aluno, não é só idoso, só vai acreditar no vosso trabalho se vocês souberem explicar por que estão fazendo as coisas. E não é só idoso, a mania de achar que é só idoso, não é. Então, essa é a primeira questão. Depois, tem a questão de vocês avaliarem a dor. Ai, tenho dor aqui, tenho bursite, tá me doendo. 0 a 10, quanto é que dói? Ui, tá grave? Não vai fazer. Né? Tá doendo? Não é aqui que vai piorar. Não, porque não pensem que basta que tá na água que melhora quando tem essas inflamações. Relativamente a treino de força, eu tô aqui com um problema, que eu acho que vai acabar a bateria do meu celular. Nino, você fala 2 minutos que eu vou buscar o carregador? Vai lá que eu já vou falar sobre isso. Desculpa. Vai lá. Então, gente, assim, ó, o que eu queria dizer, eu acho que o que o Marcos quis perguntar é o tipo de exercício pós o tratamento da bursite. Eu acho que seria isso. É fortalecimento. Porque a bursite, na verdade, eu acredito dizer que é a bursite trochantéria. É uma dor, a bursa é um componente, é um corpo mole e é muito inervado, ele dói demais. A bursite de ombro é horrível. E tem algumas pessoas que não dormem porque não tem posição. Deitado dói mais do que no 45 graus, que é uma posição onde a gravidade não vai derrubar. Então, essa pessoa, ela vai ter que ter algumas mudanças comportamentais, não específicas só de comportamento físico, mas comportamento motor da vida. Então, Marcos, eu sugiro que ela primeiro ataque a bursite, como falou a Flávia, ainda falou uma gíria brasileira, porque acho que em Portugal não deve ter esse macaco no galho, tem aí isso, não? Cada macaco no seu galho. E aí, acho que não. Ela tratada, ela sem a dor, ela vem pra gente de fortalecimento. Então, vai trabalhar fortalecimento de flexores do quadril, que é o músculo da marcha, e é lógico, alongar bastante para ter uma boa mobilidade. Quanto melhor a mobilidade desse quadril, aquele exercício que eu falei brincando, de fazer, de rodar, baiano, de fazer o quadril mexer, excelente para a mobilidade. Mas temos que fortalecer, não só vai ter que fortalecer abdômen, principalmente reto abdominal, tem que fortalecer glúteo, tem todo um processo, a Flávia vai falar agora para vocês. Ela está tremida ali. Flávia, tá escutando? Tô escutando, dá para ouvir, tá? Arruma direito aí, parece que você tá meio que mais... Vamos lá. Vê se tem mais alguém. Tô aqui com um problema do cabo. Ok.
Bom, Como convencer, peraí, como convencer que eles podem fazer exercícios de salto e outros, sempre a mesma desculpa, não posso, meu médico não permite. Eu vou falar primeiro, depois você fala, porque essa minha fala aqui, ela é eterna. Nos cursos que eu vou, eu já começo a falar assim, gente, se você, no começo do curso eu já falo isso, nos presenciais, se você está aqui e vai começar a escutar eu falar e já vai começar a pensar, ai, meu aluno não vai fazer, ai, meu aluno vai falar, a dona Maria vai falar que o médico não pode, pega aqui, me dá, eu te dou o seu dinheiro e você vai embora, porque você aqui vai ter que mudar o seu comportamento. Eu vou falar para você agora, no fitness, o que vocês vão ter que fazer? peraí. Por exemplo, faz o aulão do sábado, é só uma dica, tá? Aquele aulão do sábado, que eu nem vou fazer agora, terça-feira, porque sábado eu não vou estar aqui, eu vou fazer uma aula, todo mundo vai trazer a sua comidinha e tal, aí eu vou colocar 20 minutos antes da aula, com a hora que eles chegam, eu vou entrar na aula, porque como é um aulão, eu vou fazer o que eu quiser, vou jogar aleatoriamente, vou brincar, vou dançar, vou fazer uma zumba, precisa ver da aula de zumba, Flávia, tá maneiro. E aí, eu vou falar para eles o quê? Que eu tenho artigo científico, eu tenho fundamentação, eu conheço vários doutores que trabalham dessa maneira. E eu mostro os resultados. Tá? Eu falo, olha, vocês têm que acreditar. E aqui está uma pessoa, lógico, eu tenho muitos anos na carreira, eu tenho um respeito muito grande. E isso foi conquistado, eu não comprei. Eu não fui lá, arranquei o respeito do meu aluno. Eu conquistei a partir do momento que eu mostrei para ele, com diálogo e dados e métricas, que ele pode melhorar se ele seguir o que eu estou falando. Porque o médico muitas vezes está fazendo ele morrer mais rápido, porque ele manda ele fazer exercício de baixa intensidade, porque o médico vai falar, vai fazer hidroginástica, nem sabe o que está acontecendo naquela hidro. Ele conversa a aula inteira, perde massa magra, perde força. Nós temos artigos publicados com isso, a Flávia pode me dizer aqui. E a gente está transtornado por causa disso. Vai lá, Flavinha, senão eu fico louco aqui. Ele fica doido, perde o controle todo. Deixa eu puxar aqui a terra. Vamos voltar a falar de como é que organizar a aula, então. Primeiro eu vou falar de exercícios de força. Vocês têm que entender que não é só o idoso que não sabe. Qualquer pessoa tem que aprender a usar água para fazer treino de força. Primeira coisa, não confundir trabalho de resistência cardiorrespiratória com treino de força. Quando vocês estão fazendo um esqui ou um polichinelo com abdução do ombro, isso não é treino de força, é trabalho cardiorrespiratório. Para fazer um treino de força na água, vocês têm que isolar esses grupos musculares e estar focado neles. Quando vocês estão pulando e fazendo braço ao mesmo tempo, vocês não estão focando no treino de força. E o treino de força, você tem que pensar em séries. Quantas séries? Que aqui não existe resistência, repetição máxima, é muito complicado na água. Qualquer pessoa consegue fazer pelo menos 8 repetições. Então, a gente está sempre falando de força resistente. E força resistente, pelo menos 8 repetições grandes em tempo d'água. E uma outra regra do treino de força é brincar com as cadências. Portanto, eu faço uma boa série com tempo de água e posso misturar com uma cadência mais acelerada para trabalhar mais força rápida, mais potência, e tem que organizar séries, ou uma super série, ou 2 séries ou 3 séries, mas vocês não podem só fazer de forma solta, e menos é mais, e pensar nos grupos musculares. O idoso precisa de treino de estabilizadores, precisa de treinos de músculos ligados, todos ligados à postura e à marcha, como o Nino já falou. Precisa de treino do quadríceps, que é o principal grupo muscular responsável pela proteção do joelho. Né? Quadríceps tem que ser fortalecido. E na água é difícil trabalhar quadríceps, hein? Porque lembra quando vocês estão chutando para cima, a força de flutuação está ajudando, está assistindo o movimento. O quadríceps, por exemplo, vocês têm que ter atenção e às vezes tem que buscar maior volume d'água, né? Depois, vocês trabalharem, ensinar ao idoso, vocês podem até entrar na água para ensinar a mexer a água, a aplicar força de maneira que a água abane. Depois de saber usar a água, o melhor equipamento para treino de força para idoso não é os flutuadores, o espaguete que vocês usam, o macarrão, né? Não é, pessoal, esquece. O macarrão é bom para fazer treino de abdominal porque ele dá suporte para o corpo, se quiserem. Agora, treino de força de membros superiores não é com flutuador, porque o flutuador vocês não conseguem individualizar a carga. Se usarem uma luva, um equipamento de resistência,
né, de draga, você já consegue individualizar a carga. Porque, por exemplo, se eu tiver luvas, a luva depende da capacidade de cada idoso aplicar a força na água, né? A luva funciona como uma mão. Vocês conseguem individualizar mais a carga. Outra questão é que vocês têm que ensinar o idoso a avaliar de 0 a 10 quanto que o músculo está cansado. Agora, vocês não podem fazer, jogam uma série lá solta, depois nunca mais fazem, ou seja, jogam milhões de exercícios na aula, a aula não é cheia de exercício. Para cada objetivo, 2 ou 3 grupos musculares ou exercícios específicos e repete. Então, vocês têm que fazer um aquecimento bem feito. Vamos começar do começo. Pegar uma estrutura da aula de 45 minutos. Pode ser, Nino? 45 minutos, uma aula? Pode, mas assim, a gente tem que ir dando umas pausas para eu conseguir ver o que o pessoal está perguntando aqui. Vê lá. Vamos pôr os óculos, que os dois aqui já são 50, a gente tem que pôr os óculos assim. Tem que pôr, de todo jeito. Olha aqui, teve uma pergunta aqui sobre as articulações da mão. O que caracteriza alongamento? Pode ser, sim, e movimento, mobilidade, principalmente quem tem mulheres, né, com muita artrite manual. A ideia estão chamando de artrite aí, é artrose. Deixa eu dar um toque. As pessoas, às vezes, elas acham que a pessoa tem que fazer isso. Lembra que eu falei, gente? O ser humano, ele anterioriza, ele só quer fazer força para fechar. Cadeia posterior, ela é negligenciada. A mesma coisa aqui, ó. Tem o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. O medial trabalha muito, porque é muita preensão. O que eu tenho que fazer? Extensão. Faz isso aqui na água, para você ver para os alunos como se sente, ó. E movimenta o movimento. Aí é uma coisa que tem umas mandalas de borracha hoje aqui, mas aqui no Brasil não tem. Isso, fala aí, Flavinha. Então, vocês podem usar o aquecimento, por exemplo. Eu gosto de usar um tipo de aquecimento para o idoso, que é um combinado de aquecimento, que tem uma componente cardio... Primeiro, eu acho que vocês devem começar sempre com pré-aquecimento. O pré-aquecimento é aquele momento que dá para os idosos falarem um pouquinho. Enquanto vocês vão ligar a música, pegar um equipamento, vocês chegam e já mandam eles caminharem 2 a 2, caminhar para trás, caminhar para frente, caminhar puxando a água. É um pré-aquecimento, não é técnico, mas já vai fazendo um padrão da marcha. Aí, quando fica diferente para vocês, faz um aquecimento combinado de mobilidade articular, pode ir de cima para baixo, não é? Faz 4 a 8 repetições de mobilidade daquela articulação e depois põe um deslocamento de novo para aquecer para outras articulações e vai passar. E esse aquecimento já está servindo para trabalhar a rigidez articular da osteoartrose, por exemplo. E também já está trabalhando para a consciência corporal, não é? Portanto, você vê, vocês têm que juntar as coisas. Aí vocês passam por uma parte mais específica cardiorrespiratória, né? Essa parte cardio pode ter 2 componentes, uma componente coreografada e uma componente mais ligada a um treino intervalado dentro da zona cardiorrespiratória. O idoso também precisa fazer IT, mas cuidado com o IT adequado à intensidade do idoso, com exercícios para ele, né? Mas também deve fazer, né? Um treino intervalado de maior intensidade. Depois, nas recuperações ativas, vocês podem até buscar a coreografia como recuperação ativa, né? Uma recuperação parcial. Aí, vocês podem pôr o treino de força, mas vocês devem montar o treino de força 2 a 3 super séries com grupos musculares que não foram trabalhados na parte cardiorrespiratória. Ou grupos musculares que é preciso fazer um trabalho muito específico, como a parede abdominal, oblíquos, de forma bem focada, adutores, né, dos membros inferiores. Ou seja, aí vocês têm que pensar quantas séries, não é só fazer. Ok, faz uma série de 16, se quiserem avaliar os alunos, ok, vamos ver agora quantas repetições cada um podem fazer. E aí vocês podem tentar repetir essa série 2 ou 3 vezes. Entre cada série de força, devem colocar um trabalho global de deslocamento ou de cardio. Para quê? Só um pouquinho, para dar um aquecimento geral no corpo. Porque na força a gente está isolando grupos musculares. Claro que aí na terra do Nino não tem esse problema, mas para quem está em lugar mais frio, ou com água mais fria, tem que ter esse cuidado com o conforto térmico entre as séries de força, né? E aí, repara, a gente já está trabalhando muita coisa. E nessa coreografia, por exemplo, num produto final que eu posso pôr entre as séries de força, eu já posso trabalhar a parte da sexualidade e posso pôr até um requebradozinho
que ainda tem aí um trabalho de mobilidade a nível do quadril e da bacia. Quer dizer, aí tem muita coisa que eu consigo juntar, não é? Eu posso pôr também que é engraçado, entre as séries de força, trabalho de equilíbrio, unipodal, paragens repentinas, né? Depois posso com a parte cognitiva, pedir para fazer, se trabalharem na música, com a métrica musical, podem fazer, por exemplo, uma frase ou meia frase a fazer alguma coisa, depois de repente é o meu sinal estátua e tem que parar onde estiver e trabalhar contra a resistência da água, o equilíbrio. E aí vocês estão trabalhando também a atenção, a parte cognitiva, ou seja, no fundo, aí na parte de cardiorrespiratória, se eu puser na componente do fator intensidade do IT, se eu puser saltos pliométricos também, eu também estou trabalhando o quê? Densidade mineral óssea. Não é? Ou seja, no fundo, vocês têm que pensar, planear a vossa aula por objetivos. Entenderam? E até a vossa parte final da aula é uma coisa que me entristece muito, Nino. O Nino não concorda comigo. A forma como a gente acaba a aula é muito importante. Vocês não devem acabar sempre com a mesma música, nem sempre com o mesmo estilo. Parte final da aula não é cool down. Parte final da aula pode tanto ser uma dança, como pode ser um jogo. Um dia que eu quero trabalhar mais uma outra interação, posso pôr um polo aquático adaptado com o pé, um handball, vamos dizer assim, um handball, né? Ou um basquete. Posso fazer um dia inspirado no Tai Chi, que seria o Ai Chi, ou o Aquapilates. Posso fazer um dia com alongamentos aos pares. Posso fazer um dia alongamento no centro, eu entro na água. Posso fazer um dia com alongamento à parede. E a forma como vocês trabalham a parte final da aula também vai trabalhar outros objetivos ligados ao envelhecimento. Outra coisa que eu não aceito é que vocês não estejam lá para dizer adeus a cada um que sai da aula. A aula deve começar com uma aula de grupo e acabar com uma aula de grupo. Mas eu tenho que ser capaz de dar feedbacks individualizados dentro do grupo. Então, eu vou esperar cada um sair da água e vou perguntar se está bem, te espera amanhã, alguma sugestão, não é? E isso faz toda a diferença para trabalhar autoestima, para a pessoa querer voltar. E lembrem, a última forma, quando vocês vão no restaurante, comem muito bem. Vão num restaurante maravilhoso, lindo, maravilhoso, comem muito bem, estão adorando. Mas quando vocês vão pagar a conta, se o cara te trata mal, vocês nunca mais voltam lá. A última imagem, a última memória é que fica. Por isso, mesmo que a vossa aula tenha sido chata, tenha tido um monte de problema, até um acidente, que às vezes acontece, vocês têm que dar uma volta nisso e terminar a aula em grande. Terminar a aula em grande. Outra sugestão para trabalhar com idoso, eu falei muito, atenção que eu tinha duas turmas, tinha os sêniors e os super sêniors. Os super sêniors não era pela idade, era aqueles que se mexiam tão bem que podiam trabalhar na piscina mais fria, que tinham um dinamismo para isso. Uma outra componente que é importante para trabalhar com idoso é incluir no aula pequenas coisinhas de adaptação a meio aquático, porque eles não podem ter medo. Né? Se eles têm medo d'água, dá cabo da vossa aula e não tiram proveito. Né? Mais alguma coisa? Também falei de avaliador. Diz lá, Nino, tô passando alguma coisa ou tá bom? Não, eu só vou aqui, eu tô só fazendo a mediação, você tá excelente. O que eu quero dizer é que você... Você não me surpreende, porque eu conheço você. A gente tem a mesma linguagem. O que você falou com relação às brincadeiras, a gente sugere muito o lideramento entre um bloco de força e o outro, botar um exercício cognitivo. A pergunta aqui, eu não vou poder responder essa pergunta agora, porque nós vamos dar. Semana que vem, pessoal, eu já falei, nós vamos ter, quem não estava aí, a gente vai ter aula, vai ser aula, vou dar uma hora de aula, vai ser só um bate-papo. A gente vai ter uma aula sobre intervalado, a gente vai falar sobre temperatura da água, vamos falar sobre as propriedades da água, principalmente de usar o arrasto, que a gente mais usa, que a Flávia frisou bem. A gente vai falar sobre os cursos, né? Como é que funciona, com o meu curso tem tudo lá. Porque tem uma pessoa que perguntou da temperatura, como treinar, a gente tem que saber falar, eu vou falar isso semana que vem. Teve uma outra pergunta aqui, que a pessoa falou, ó, por favor, poderia dar exemplo de exercício de HIIT para o idoso? Sim, segunda-feira, dia 9. Entra na nossa live que nós vamos falar sobre isso no dia 9. hidrotreinamento.com.br/semana. A gente vai dar essa aula na segunda-feira, dia 9. Acho que é dia 9, segunda-feira, é isso mesmo? Né? Ou não?
Hoje é Não 5. sei. Segunda-feira, eu acho. Dia É. 9 a gente vai ter essa aula. Tá bom? O pessoal aí, o Rodoreto. O Rodoreto também está falando da temperatura. Vem, Rodoreto 81, não perca essa aula, vai ser tudo para você. Qual a posição que você tem referente às brincadeiras? Acho que ela já, no término da aula, acho que a Flavinha já respondeu isso, né? Isolar o músculo, trabalhamos força, certo? Caso o idoso faça uma extensão do ombro com macarrão, por exemplo, não seria uma forma de isolar o trabalho do músculo? Ficou um pouco confuso, Pri. Extensão do ombro, né? Como seria isso? Extensão do ombro para trás? Ele está fazendo, dizendo para puxar, empurrar o chouriço para baixo, o espaguete para baixo, o noodle. Isso, né? Isso, mas só que como ela falou, vai trabalhar resistência de força. Se ela não tem força, ela não consegue, ela vai baixar a alavanca. A sugestão para treinar força nossa é arrasto. Aceleração com Nino, ar. peraí. Puder. Sim ou não? Peraí, Nino, só uma coisa. Pessoal, entendam que o idoso já tem baixa densidade corporal. Ou seja, o idoso tem pouca massa muscular, mais tecido adiposo e menos tecido ósseo. Menos massa, menos densidade de medida óssea. O que significa? Que ele flutua mais. Por isso, se vocês adicionam um flutuador, seja um noodle, seja um halter, ele vai flutuar muito, vai ter dificuldade de controlar o corpo e não vai tirar proveito da força, do treino de força, até porque ele vai sobrecarregar muitas articulações da mão para manter em isometria esse equipamento embaixo da água. E o chouriço tem todo... O chouriço, que é em Portugal, desculpa, o noodle, vocês têm... Só tem um tamanho. A carga, em termos de força de flutuação, é a mesma para todos. Vocês não conseguem individualizar. Enquanto usaram o equipamento de arrasto, a sobrecarga depende da força que o próprio indivíduo aplica. Né? Então, vocês têm que ter atenção a isso. Todo mundo com o chouriço, com o noodle na mão, mas não é o melhor para treinar força. Assim mesmo para trabalho cardiorrespiratório, se for em nível 3, legal. Se não ficar fazendo um trabalho cardiorrespiratório com o noodle na mão, vocês estão anulando o principal trabalho propulsivo, que é o da mão. Né? A mão é muito importante como um trabalho propulsivo. É isso aí. Só uma coisa para... Não, então, só está completamente correto. Eu lembro que você falou isso lá em Portugal, naquele curso que você deu lá em Évora, sobre o flutuante. E essa relação as pessoas não entendem. Quando ele empurra o macarrão, até que ele possa até ter força, o pé dele sai do chão, ele perde equilíbrio, acabou o controle motor. Então vamos pensar nisso sempre, reflexão nesse processo. Para falar aqui, o Cássio Pereira. Cássio, eu entendo que você está querendo dar uma sugestão. A temperatura da água é determinada pela idade e também pelo ritmo e nível de seus alunos. Então deve haver um consenso para agradar a todos. Em média, seria 30 a 31,5 pela turma de terceira idade. É lógico que não é... A Flávia vai falar alguma coisa. Não é necessariamente, ó. A gente está sugerindo... É ciência que nós vamos falar agora. A Flávia vai falar porque ela tem esse dado aí. Mas antes disso, deixa eu falar aqui uma coisa. A Priscila, a aceleração é uma lei de Newton. Então tem que entender que a aceleração é a quantidade de força que se aplica para vencer a resistência da água. Não é ficar fazendo assim, acelerando com amplitudes menores. Tem que saber fazer. Acelerar não é aumentar a frequência. Acelerar, aqui para nós, de lei de Newton, não é aumentar a frequência do movimento. Isso. É aplicar mais força na água, de maneira que o segmento percorra a trajetória mais rapidamente. Mas não é reduzir o volume de água que se usa. Né? E uma outra coisa aqui que Nino... Nino, uma coisa aqui, pessoal, que também é muito importante,